Hoje eu queria falar de um sentimento que é totalmente comum nas nossas vidas e tem sido mais comum ainda durante essa pandemia, que é o medo. Então vê se faz sentido. O medo ele se apresenta em escalas até a sua inativação, ou seja, progressivamente ele vai tomando uma proporção até que você estabilize os seus sentimentos e as suas emoções. Ele costuma ser dividido em 6 fases de acordo com o grau de extensão e imensidão dele. E são eles: a prudência, a cautela, o alarme, a ansiedade, o pânico, que seria um medo intenso, o terror, que seria um medo intensíssimo. E como que o organismo reage em relação ao medo, né? Ele seria uma sensação em consequência da liberação de adrenalina, por exemplo, que vão causar uma imediata aceleração dos batimentos cardíacos em consequência do organismo estar evidenciando uma resposta aversiva, né? Que ela pode ser física ou até mental. E tudo isso acontece para preparar o nosso corpo, né? Para uma possível situação de luta ou fuga, né? Entre outros sintomas que a gente pode evidenciar seria o ressecamento dos lábios, a nossa pele pode apresentar uma palidez, né? E também a gente pode evidenciar algumas tremedeiras, né? Em alguns casos, o organismo reage de uma forma exagerada, né, em relação ao medo, fazendo com que esse estado de alerta que a gente tem, que, né, pode ser muito benéfico, se transforme em uma patologia, né? Que seria quando o medo se transforma em uma fobia. E a fobia se trata de uma antecipação, né, ao medo ou à ansiedade. Acho que a característica mais importante em relação à fobia seria o comprometimento da relação do indivíduo com o meio em que ele está interagindo, né? Porque a fobia ela não vai preparar o nosso organismo para uma luta ou fuga, ela vai paralisar a gente em relação a uma atitude que a gente pode ter que tomar. Isso é muito interessante porque a gente vem percebendo uma troca em relação a situações que na verdade nos causavam medo, né? Se você parar a pensar as nossas relações com os animais, as aranhas, né, os locais mais temidos, né, os espaços fechados, os ambientes que não nos proporcionam abrigo durante eventuais catástrofes, eles já não se encontram mais como uma prioridade tão alta como a gente tinha antigamente. E o desenvolvimento das nossas vidas sempre dependeu de como que a gente lida, né, com as situações que envolvem o medo em relação à nossa própria vida. Então a gente vem desenvolvendo, né, as nossas melhores estratégias para conseguir conviver e sobreviver, principalmente por causa dos medos que a gente sente. E é muito estranho porque as ameaças reais atuais, elas aparecem de uma forma contrária a isso, né? Uma forma contrária à nossa evolução, porque a gente parece não temer elas. Porque é muito raro a gente evidenciar, né, as fobias relacionadas, por exemplo, à eletricidade, né? Ou o medo de ingerir alimentos altamente calóricos, ou da gente, por exemplo, dirigir em alta velocidade, né? A gente costuma ter uma associação de muito mais medo em relação a dinossauros do que as pessoas têm por arma de fogo, né? E os nossos medos, eles aparecem e desaparecem até que de uma forma previsível, né? Eles acontecem em determinadas alturas do nosso desenvolvimento, né? De acordo com as tarefas que a gente tem nessas etapas. O que pode implicar para a gente para além de uma perspectiva evolutiva, né? Mas também uma perspectiva desenvolvimentista que a gente tem em relação ao nosso próprio corpo e as emoções que a gente compreende no nosso dia a dia. Só que a gente vive num mundo que a gente é convocado a sentir medo, né? Na mídia é quase como se a gente estivesse em constante perigo, né? A cada esquina a gente pode ter essa possibilidade de morrer por uma arma de fogo, de morrer por um assalto, né? De morrer num assalto a um banco ou de um veículo em alta velocidade aparecer e de repente atropelar todas as pessoas. E o marketing, ele também é muito baseado no medo, né? Os bancos e os seguros de vidas, eles constantemente tentam evidenciar, né, que você pode morrer a qualquer instante. E se você parar para observar, você vai ver que outros anunciantes eles também fazem isso, só que de uma maneira muito mais sutil. A moda ela também joga, né, com esse medo, né, da gente não conseguir pertencer a algum tipo de grupo, né? Porque boa parte da propaganda ela acaba explorando esse medo nosso da rejeição social, né? E esse medo ele nunca foi tão forte, né? A gente nunca teve tão ligado ao outro, mas ao mesmo tempo a gente nunca sentiu tanto medo da gente não ser aceito, né? Você já deve ter percebido isso quando, por exemplo, você fez alguma postagem em rede social e você ficou se perguntando, né, se as pessoas não iam curtir ou por que as pessoas não estavam curtindo aquilo que você tinha postado, né? Como se você tivesse uma insegurança em relação ao que os outros sentem, né, por você. E o mundo ele está exigindo cada vez mais de nós, né? A gente não consegue se desconectar desse mundo virtual, né? E é aí que a gente vai acabar gerando alguns aspectos de ansiedade. Todo mundo propaga o medo, né? Mas a gente não faz isso por maldade ou interesse próprio, né?
Se alguma pessoa te disser que em um determinado ambiente, por exemplo, pode ter uma doença mortal, né, um vírus, provavelmente você vai sair de lá sem que você saiba se isso é verdade ou não. E você vai acabar avisando outras pessoas disso também, sendo que você também não sabe ainda se é verdade ou não. Então, conforme cada pessoa absorve mais medo, ela também vai se tornar propagadora desse medo, né? Espalhando ele para as outras pessoas, que vai ser uma reação totalmente instintiva que a gente tem em relação à propagação do medo, né? E por que eu tô falando isso, né? Eu acho que eu tô enrolando até um pouco, né, para dizer que eu também tô com medo, né? Eu também tô com medo dessa situação que a gente tá passando, né? Mas eu posso observar que, por exemplo, aqui em casa, a gente tem que ficar muito atento em relação a esse medo que a gente está sentindo, exatamente para ele não começar a progredir durante aquelas fases que a gente conversou no começo do vídeo. Para a gente não se deparar com situações onde a gente se encontra em pânico, né? Onde a gente se encontra em pânico, às vezes, de sair de casa ou de se relacionar com as outras pessoas. Porque o vírus, ele é real, mas o medo em si, ele não é real. Né? O medo em si, ele está dentro, né, da sua mente, né? Ele está dentro é, do mecanismo que você alimenta em relação a esse medo, que vão te colocando em situações de muito mais ansiedade, né? E aí vão progredindo durante aquelas fases. Nessa perspectiva, eu não estou te dizendo para você não sentir medo, não é isso que eu estou falando. Mas a gente também tem que observar como que a gente vai lidar com as situações que acontecem no nosso dia a dia se a gente estiver sentindo muito medo, se a gente estiver sentindo fobias, se a gente estiver sentindo um estado de pânico, por exemplo, né? Porque esse medo ele já vem sendo cultivado na nossa sociedade já tem muito tempo, né? Como a gente veio discutindo. Mas se você parar para pensar e refletir, ele também está atrelado, por exemplo, ao homem, né? Essa figura que é super masculina e que se ele demonstrar algum tipo de fragilidade, né, ele vai ser um indivíduo menor, ele vai ser menos do que ele é, né? E a gente sabe que isso é mentira, né? As pessoas elas podem sentir medo, é normal você sentir medo, é normal você despertar uma vulnerabilidade, você demonstrar uma vulnerabilidade em relação aos seus sentimentos, né? Isso na verdade é uma coisa positiva, né? É uma coisa positiva no aspecto de você permitir que as outras pessoas percebam como você se sente, né? E dentro dessa perspectiva, talvez as outras pessoas te ajudarem em relação ao que você está sentindo, né? Porque por mais que a gente seja um ser tão complexo, né, e social, muitas vezes a gente afasta as pessoas que estão ao nosso redor exatamente porque a gente está sentindo, né, alguns medos, porque a gente está sentindo ansiedade, porque a gente está sentindo coisas que foram construídas dentro da nossa mente com uma conotação negativa, né? Quando isso não é verdade, né? Então não tem problema a gente sentir medo, né? Nessa perspectiva que a gente está traçando aqui. Acho que a gente só deve analisar melhor, né? Por que a gente está sentindo esse medo, né? De onde vem esse medo? Por que ele vem sendo cultivado? Como ele vem sendo cultivado, né? Por quem ele vem sendo cultivado, né? Fez sentido isso?